Roteiros enuncia do Nerlas o Sunsenar em Caraiacasias, narrada em 2 Reis 1, é uma das passagens mais fortes sobre a fidelidade de um profeta diante da arrogância dos homens. Acasias, filho de Acabe, reinava sobre Israel, mas, ao cair de uma sacada em Samaria, agravou-se e, ferido, enviou mensageiros para consultar Baal-Zebub, o deus de Ecrom, querendo saber se sobreviveria. Deus, porém, não permitiu tal desvio. Enviou seu servo Elias, o profeta de Tisbé, para interceptar os mensageiros e lhes dizer: porventura não há Deus em Israel, para que ides consultar a Baal-Zebub. Assim começou uma revelação que colocaria a fé, a obediência e o orgulho em confronto direto. O palácio em Samaria estava mergulhado em inquietação. Médicos e servos tentavam aliviar a dor do rei, que jazia em seu leito, suando e gemendo. Os guardas murmuravam nos corredores, e a rainha-mãe temia o pior. Levai presentes e idé depressa a Ecrom, ordenara a Acasias, incapaz de aceitar que o Deus de Israel, o mesmo que guiara seus antepassados pelo deserto, ainda estava vivo e atento. Os mensageiros partiram, mas não chegaram longe. Num caminho poeirento, uma figura surgiu diante deles, um homem de vestes rústicas e manto de pelos. Sua voz soou como o trovão que antecede a chuva. Assim diz o Senhor: acaso não há Deus em Israel? Por que ireis consultar ídolos estrangeiros? O rei não descerá do leito em que subiu, mas certamente morrerá. Assustados, os mensageiros voltaram imediatamente. Quando o rei os viu retornando antes do tempo, ergueu-se parcialmente, com esforço. Por que voltastes? Perguntou a meia voz. Um deles, olhando nervoso, respondeu: encontramos um homem no caminho. Ele nos falou palavras de julgamento em nome do Deus de Israel. O rei, já conhecendo o tom das palavras, perguntou ansiosamente: como era o homem? E o servo respondeu: era coberto de um manto de pelos e trazia um cinto de couro à cintura. O olhar do doente escureceu. Era Elias, murmurou ele. O nome do profeta soou como uma ferida aberta, lembrando-lhe as desavenças de seu pai Acabe com o homem de Deus. E deixe, ordenou ele, e trazei esse Elias diante de mim. 50 soldados, liderados por um capitão, marcharam em direção às montanhas onde Elias costumava se abrigar. Encontraram-no assentado no alto de um monte. O capitão levantou a voz e declarou: homem de Deus, o rei ordena que desças agora. O profeta ergueu o olhar sereno, sem mover-se. Se sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma-te, a ti e aos teus 50. Mal havia terminado de falar, o céu se rasgou com um clarão. Um trovão ribombou e a terra tremia. Os homens caíram e nada restou senão cinza e espanto. Elias continuou sentado, o rosto grave, contemplando o horizonte. Não havia ódio em suas feições, apenas uma firmeza silenciosa. Deus mostrava que sua autoridade não se dobra diante dos ídolos ou da prepotência humana. Quando a notícia chegou ao palácio, Acasias estremeceu, mas seu coração manteve-se obstinado. Envia outro grupo, bradou, a despeito do medo que tingia o rosto dos guardas. Um novo capitão partiu, com outros 50 homens. Ao chegar, ergueu a voz com arrogância. Homem de Deus, o rei diz: desce agora depressa. Elias olhou do alto e respondeu a mesma sentença: se sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma-te a ti e aos teus 50. E novamente o fogo desceu e os devorou. O silêncio que se seguiu era pesado como pedra. O vento varreu a colina, levando o eco do poder divino. No palácio o medo reinava. Alguns conselheiros se ajoelharam, implorando ao rei que cessasse. Mas Acasias, endurecido, mandou ainda um terceiro capitão, que, ao contrário dos outros, tinha o coração humilde. Quando chegou à colina e viu Elias sentado, caiu de joelhos e clamou com voz trêmula: homem de Deus, peço-te que poupes a minha vida e a destes 50 servos teus. Eu sei o que sucedeu aos que vieram antes de mim, mas rogo a ti, tem misericórdia. Elias fitou-o longamente. O vento soprou entre as pedras, e o homem de Deus ouviu em seu coração a voz do Senhor dizendo: desce com ele, não temas. Então o profeta levantou-se, recolheu seu manto e seguiu com o capitão até Samaria. O contraste era nítido: o rei deitado em soberba, o capitão ajoelhado em temor, e o profeta caminhando com serenidade. Quando Elias entrou no quarto, a atmosfera pareceu mudar. O rei ergueu a cabeça e forçou um sorriso
sorriso irônico. Tu és Elias, o perturbador de Israel? Zombou, ecoando as palavras outrora ditas por seu pai a esse mesmo profeta. Elias, sem se abalar, respondeu: Não sou eu que perturbo Israel, mas tu que desprezaste o Senhor. Por servires aos falsos deuses e ignorares o Deus vivo, não te levantarás mais deste leito. As palavras foram simples, sem ódio, mas soaram como selo final de juízo. Não eram maldição, eram verdade, uma verdade nascida da justiça divina. O rei não respondeu, apenas fechou os olhos, e o silêncio daquele momento dizia mais que 1000 gritos. Dias depois, Acasias morreu, como o Senhor havia dito, e no lugar dele reinou Jeorão, seu irmão. Elias, por seu lado, retirou-se às montanhas novamente, vivendo em comunhão e solidão, aguardando o próximo chamado. O povo ouviu os rumores daquele episódio e começou aos poucos a recordar o nome do Senhor. Alguns voltaram a orar, conscientes de que nenhum ídolo pode substituir o Deus de Israel. O ministério de Elias não era apenas um espetáculo de poder, mas um lembrete constante de que o verdadeiro milagre começa quando o homem escolhe obedecer à voz divina. Há um momento comovente quando imaginamos aquele terceiro capitão ajoelhado, reconhecendo que só a humildade abre caminhos de misericórdia. Ele simboliza cada um de nós quando, cansados da luta e tomados pelo medo, finalmente dobramos os joelhos e dizemos: Senhor, tem compaixão de mim. Elias não era um homem distante de emoções, mas alguém que ouvira e aprendera a confiar na direção de Deus. Suas ações não eram conduzidas pela própria vontade, e sim por obediência. A fé de Elias não era apenas no poder de Deus, mas em seu propósito justo, mesmo incompreensível aos olhos humanos. O episódio nos ensina que a verdadeira força está na confiança tranquila. Há tempos em que o fogo do céu não é literal, mas vem na forma de transformação interior, queimando o orgulho, a incredulidade e o afastamento. Há dias em que somos como os mensageiros de Acasias, tentando buscar respostas nos lugares errados, esquecendo que Deus ainda fala, ainda age, ainda escuta. E há momentos em que precisamos ser como Elias, firmes, silenciosos e convictos da presença daquele que tudo governa. Hoje muitos correm até écrons modernos, as soluções instantâneas, os ídolos disfarçados de sucesso, segurança ou razão, mas a voz de Deus ainda ecoa. Acaso não há Deus em Israel? Há esperança, há um Deus vivo que continua respondendo a quem o busca sinceramente. O aprendizado de Acasias fala à geração atual. Quando a dor chega e tudo falha, não é tempo de correr para longe, mas de se voltar para o Altíssimo. O mesmo Senhor que protegeu Elias é capaz de nos sustentar em nossas quedas e levantar nossos corações doentes. Ele continua sendo Deus sobre todas as tempestades e enfermidades do mundo moderno. A história de Elias e Acasias é, no fundo, uma lembrança de que a fé não se mede por palavras, mas por onde escolhemos buscar socorro. Deus não se agrada da força, mas da rendição confiantes. Quando tudo parece impossível, quando a alma está caída, basta um gesto, olhar para cima, como fez o capitão humilde, e dizer: Senhor, tem misericórdia. E nesse olhar nascem os milagres mais profundos, os que restauram o coração e reacendem a esperança. Que possamos escolher sempre o caminho da confiança, lembrando que o fogo de Deus ainda purifica, mas também ilumina. Ele continua chamando seus filhos à obediência e à fé viva. Mesmo quando tudo parece ruir, sua presença é constante. Se você gostou, curta e compartilhe esta história para que mais pessoas lembrem que sempre há Deus em Israel e no coração de quem confia. Episódio Gui, Elias e Acasias. Book Refés 2 Reis 1.